Paz do Eterno a todos, mais uma escola bíblica dominical se aproximando. A temática desse terceiro trimestre da escola bíblica dominical do ano de 2017 é exatamente a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Na primeira lição falamos sobre inspiração divina, falamos sobre a autoridade da Bíblia e nessa semana, segunda aula, estaremos falando sobre o único Deus verdadeiro e a criação. Estaremos assim tratando da teologia própria ou teologia propriamente dita. Teologia é a junção de duas palavras gregas, tel, Deus, logia, estudo, portanto, estudo de Deus. Eu gosto de usar o termo diálogo ou discussão sobre o eterno. Ao homem, sua constituição, ou seja, na sua corporeidade, corpo na sua mortalidade, o soma, e na sua imaterialidade, na sua imortalidade, ou seja, na sua nefesh, e também na sua psique, ou seja, na sua alma e no seu espírito, agregando os três elementos, compreendo ser impossível descortinar todos os mistérios do Eterno. Aquilo que Ele nos permite conhecer, Ele nos revela, revelando os seus mistérios. Mas em Deuteronômio 29 vai nos dizer que há coisas ocultas que é impossíveis ao homem conseguir compreender. Então, é impossível estudar o Eterno. Embora que haja indivíduos no celeiro cristão, evangélico, por exemplo, dizendo serem doutores em divindade. Um absurdo. Em nenhuma escola teológica existe esse grau. Não existe mesmo. Então, isso é uma falácia. Então, não existe. Então, estamos falando ainda da teologia própria ou teologia propriamente dita. Nessa lição, estaremos falando sobre unicidade, estaremos falando sobre monoteísmo, estaremos falando sobre monoteísmo judaico e cristão, estaremos falando sobre criação e evolucionismo e criação propriamente dita. Os textos da nossa lição bíblica em classe deste domingo está lá no Sefer Devarim, ou seja, no nosso Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, que diz: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bom, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Temos também o texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1, que diz: Bereshit bara Elohim et Hashamai, ou seja, no princípio criou Deus os céus, e a terra. É interessante que está bem aportuguesado, né? Na verdade, esse texto é: em princípio criou Deus os céus e a terra. Ficaria meio difícil, né, para nós, né? É interessante também que na língua portuguesa o verbo que é a ação vem sempre depois do sujeito, não é isso? Aqui no hebraico é diferente. O verbo vem antes do sujeito, né? Não vem depois como na língua portuguesa. Então você tem Bereshit bara, criou. Né? Então você vê, fez Elohim, Deus, criou Deus e não Deus criou. Interessante também essa questão aí, uma curiosidade aí da língua hebraica para nós estudantes da Bíblia Sagrada. Primeira questão é a unicidade. Quanto a essa unicidade, além do Shema e outros textos bíblicos, cito para você também, para você anotar aí, Isaías, profeta veterotestamentário, capítulo de número 45, versículo de número 5. Textos do Novo Testamento, o próprio Yeshua HaMashiach, ele vai citar Marcos capítulo 12, versículo de número 29, ele vai citar o Shema. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Lá em Marcos 12, 29, olha que interessante, o Senhor Jesus, ele cita o Shema. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando você vai lá no versículo 32, há também uma citação
quanto essa unicidade de nosso eterno e poderoso Deus. É interessante também nós destacarmos que lá no segundo século, século após o século dos santos apóstolos do Senhor, houve uma necessidade de se escrever alguns credos, ou melhor, o credo cristão. Devido ao quê? Devido a ataques heréticos que vinham surgindo assim na igreja. Alguns de fora, de forma exterior, e também os piores, de dentro da própria igreja. Por exemplo, foi o caso de Valentino, ali entre 130 e 170 depois de Cristo, que criou uma ideia, que era uma ideia gnóstica, né? O gnosticismo vem de gnose, do grego, que significa conhecimento, tá bom? Esses gnósticos, eles atribuíam a si mesmos conhecimentos que eles alegavam ser superiores aos ensinamentos dos apóstolos do Senhor. Segundo Irineu de Lyon, lá no século de número 2, ele vai escrever cerca de 20 cartas, ou melhor, ele vai escrever 7 cartas, se não me falha a memória, sobre 20 segmentos gnósticos. Esses ensinamentos eram muito sincréticos, mas nesse contexto que nós estamos abordando aqui, por exemplo, Valentino, ele alegava que nesse mundo transcendental, metafísico, existiam várias divindades, tá bom? E vai haver uma desarmonização e assim vai surgir um deus inferior chamado Demiurgo. Essa é uma ideia aí. E também Marcião, que criou um Deus perverso para o Antigo Testamento e um Deus bondoso para o Novo Testamento, criando um dualismo de um Deus mau e um Deus bom, tá? Então, mediante a isso e muito mais, o gnosticismo também tinha uma base muito assim na questão dualística, né? Inclusive, você vai perceber isso no platonismo. Ou seja, Platão ele vai criar aquela ideia de mundo ideal, mundo real e mundo das ideias. O mundo real, o mundo humano, em que há variadas mudanças, e por isso um mundo imperfeito, enquanto que o mundo das ideias é um mundo assim da razão, das verdades absolutas. Tá? E com isso o corpo seria o invólucro da alma e do espírito como uma prisão. Então, para que o espírito e a alma pudesse estar livre, deveria se livrar deste corpo. Então o corpo seria a parte ruim e a alma e o espírito as partes boas. Tá? Então, isso são algumas ideias gnósticas. Existiam várias ideias, vários ensinamentos. Esses são alguns. Os irmãos podem pesquisar mais sobre essa questão. E principalmente Irineu de Lyon, que foi assim, o primeiro a refutar essas ideias aí. Então surgiu os credos. Tá? Eu vou citar aqui um credo apostólico, tá bom? Vamos lá. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Credo também de Niceno, aí vale destacar, né, os concílios tidos como universais e assim aceitos pela Igreja Protestante, o Nicéia, de Éfeso, Constantinopla, Calcedônia. Por exemplo, o credo niceno e também constantinopolitano reafirma a fórmula nicena. Vamos lá. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, a necessidade desses credos é combater essas heresias quanto, por exemplo, à unicidade do Eterno. Então, houve essa necessidade aí. Eu quero também destacar, dentro do contexto judaico, já entrando um pouquinho na questão do monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus. Isso aí está relacionado para nós com a questão do teísmo. Tá bom? O teísmo que é a crença em Deus. Tá bom? E o ateísmo, a negação de Deus. Aí vai surgir os ateus. Principalmente quanto o livro de Gênesis é o livro mais combatido pelos ateus. Exatamente o livro de Gênesis ali no seu início até o capítulo 10, capítulo 11 mais ou menos, que ali vai explicar o que? Como surge o mundo, como surge o homem, o propósito disso, tá? Então ali você tem uma ideia de como surge a humanidade. Então é um livro muito combatido pelos ateus, tá bom?
O politeísmo, a crença de vários deuses. Quando o Senhor chama Abrão lá da Mesopotâmia, que significa entre rios, esses Tigres e Eufrates, ele vivia o quê? Cercado de povos que eram politeístas, adoradores de vários deuses. Há também o conceito enoteísta. Esse conceito é a ideia da existência de um panteão divino, a existência de vários deuses, mas que acima dele existe uma divindade maior que subleva, que domina, que controla essas divindades tidas inferiores. Inclusive, há indícios de que Israel, ou seja, o povo hebreu no início, era enoteísta. Exemplo disso é aquela passagem, por exemplo, que Jacó retorna da casa de Labão e uma das suas esposas tem debaixo da cavalgadura exatamente alguns terafins, alguns deuses domésticos. Então, possivelmente, Israel ou o povo hebreu no início, melhor dizendo, o povo hebreu mesmo, não o povo de Israel, mas o povo hebreu no início, eles eram adoradores também de deuses inferiores. Então, há essa possibilidade, sim, tá bom? Enoteísmo é uma palavra muito utilizada na sociologia bíblica, tá bom? Essa questão do único, como está lá no Shema, precisa ser observada quanto este um. Ele é um singular, ele é um que difere de outros uns, vamos dizer assim, ou de um outro um. Um pode ser dividido? Alguém diria que não, mas claro que sim. Você pode dividir um ao meio, então teremos duas metades. Você pode fracioná-lo em 1/3, 2/3, 1/4, 3/4. Então, esse um, ele difere quanto ao um comum, que pode ser dividido. Quando fala que ele é o único Deus, tá? Ele está dizendo que ele é um Deus indivisível. Nesse contexto, há dois aspectos muito interessantes. Ele é um Deus também no sentido de que ele está sozinho. Ele é a causa incausada. Ele sempre existiu. Abaixo, acima, à esquerda e à direita do Eterno não existe outro Deus. Ele está sozinho. Ele também é único no sentido de que ele é completo. Ele é completo. Um que partilha. Tá? As características de maior unidade possível no fato de não ter limite. O fato dele não ter limite permite que ele possa se compartilhar, por exemplo, conosco, sua criação. Isso é interessantíssimo, tá? E dá menor no fato de que não pode ser reduzido. Embora ele se compartilhe com toda a sua criação, por exemplo, tá? Ele não pode ser reduzido. Olha só que coisa maravilhosa. Como a visão judaica, ela nos amplia o horizonte, os horizontes, quanto à questão da unicidade do Senhor, da sua singularidade. Isso é interessante, isso nos reforça quanto à inerrância e infalibilidade das Escrituras Sagradas. Quem a revelou, tá? Não foi um Deus qualquer, tá? É um Deus único, é um Deus assim completo, tá? E que compartilha com os seres humanos aquilo que assim é de sua vontade, tá bom? Então isso aí é muito interessante no contexto judaico. Nos outros vídeos estarei abordando aí outras questões também muito interessantes dentro da ótica judaica, tá bom? O que mais nós podemos falar sobre essa questão da unicidade? Nós falamos aí da questão do ateísmo. Então os ateus buscam, né, essa negação. Então nós temos, além também do ateísmo, nós temos o conceito deísta, que a gente vai estar trabalhando mais à frente no outro vídeo. O deísmo é a ideia de que Deus, o Eterno, criou, mas ele não interage mais com essa criação. É a chamada teoria do relojoeiro. O Eterno teria criado o mundo, uma espécie de um relógio,
dado corda e assim ele não interage com essa criação mais e as coisas vão acontecendo dentro das próprias leis da natureza. Tá? É uma coisa também um pouquinho assim levada para o materialismo, né? Assim penso eu. Tem também o conceito panteísta, muito adotado por Baruch Spinoza, filósofo judeu. Tá? A ideia, a grosso modo, se envolve vários diálogos, tá? Acadêmicos, com um aprofundamento mais pormenorizado, mas a grosso modo seria que tudo é Deus, Deus é tudo. Tá? Então, a própria natureza seria Deus. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, principalmente, a gente vê que não. A criação, a natureza é uma criação do Eterno, e ela se faz com a possibilidade de revelar o próprio Eterno através da sua manifestação, né? da sua existência. Tá? Ela aponta para um Criador que a fez. Tá? Então, quanto à unicidade bíblica, então nós temos aí o monoteísmo judaico-cristão, para a gente fechar esse primeiro vídeo. Como eu falei, o monoteísmo é a ideia da adoração de um só Deus. Mas existem também outras religiões monoteístas. As principais é o judaísmo, o cristianismo, que aí estamos falando de catolicismo romano e grego, que é o ortodoxo, e o protestantismo. Tá? E além disso, nós temos, posteriormente, lá por volta do século VI, século VII, nós temos o islamismo, que também é uma religião monoteísta. Só que nós temos um problema quanto à questão do islamismo em relação ao monoteísmo judaico-cristão. Embora o islamismo diga que o seu Deus Alá seja de origem judaico, não seria o mesmo Deus dos judeus, tá? Isso não é verdade. Quando estudamos bem essa questão, a gente vai perceber que Alá era um Deus, uma divindade da tribo dos Coraixitas, de onde veio Maomé. Então, o monoteísmo islâmico, ele não procede do Antigo Testamento e muito menos do Novo Testamento da nossa Bíblia, tanto do Tanar, que é a Bíblia hebraica, como da nossa Bíblia cristã, no qual o Tanar é o Antigo Testamento. Então não tem fundamento algum. Tá? Então o monoteísmo judaico-cristão precisa ter como a pessoa do Eterno aquilo que a Bíblia diz. Outra coisa, ele nunca busca se provar na Bíblia. Ele não precisa ser provado. Ele simplesmente existe. Sempre existiu. Então ele não há nenhum texto que busca provar a existência do Eterno. Ele não se preocupa com isso. Tá? Quem se preocupa em provar são os homens. Mas o Eterno não. Ele sempre existe e pronto. Tá bom? Esse primeiro vídeo nós vamos ficar só quanto à unicidade. No segundo vídeo estaremos abordando aí a questão da criação e evolução. Tá bom? E a própria criação. Que o Eterno vos abençoe. Fiquemos aí com essa primeira parte e vamos pesquisando, agregando mais conteúdo, tá bom? Afim, eu vou recomendar aqui, ó, uma literatura boa, tá? Roger Olson, História da Teologia Cristã, tá bom? Da editora Vida. É um bom livro para você se aprofundar um pouquinho, tá? Aqui fala muito sobre além do próprio desenvolvimento da igreja, aquilo que envolve ela, né, os seus conflitos, essas heresias que surgem também dentro do contexto do desenvolvimento da igreja. Tá bom? É uma literatura boa que você pode estar utilizando. Que o Eterno continue vos abençoando e já estarei disponibilizando esse vídeo e os outros. Que o Eterno vos abençoe.